Amém, queridos. É com alegria que mais uma vez nos reunimos na presença do Senhor e queremos desde já agradecer ao pastor Renato ao convite de estarmos participando desse momento tão maravilhoso na presença do Senhor. A conferência Chegou a Hora é muito sugestivo para esse tempo. Sabemos que nós temos vivido tempos de dores e nós sabemos que Deus tem chamado a sua igreja, a sua noiva, a um alinhamento, a um posicionamento. Sabemos que existe um tempo muito urgente para que a igreja, noiva de Cristo, esteja pronta, ataviada e preparada para o seu noivo. Sabemos que nós estamos vivendo um tempo, a última hora, a hora chegou, a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor Jesus, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque a noiva do Cordeiro, esta está selada com o Espírito Santo de Deus. O seu Espírito testifica com o Espírito Santo de Deus que somos filhos de Deus. E em verdade, adoraremos em espírito e em verdade, porque a palavra, ela é a verdade. Jesus, ele é a verdade. Ele é a verdade de Deus em nossas vidas. Nós temos a palavra, nós temos ao Senhor Jesus e nesta junção em espírito, conectados com o Espírito Santo e na palavra, vivendo a palavra em Cristo Jesus, nós somos reconhecidos e achados diante de Deus como verdadeiros adoradores, aqueles que se achegam ao Pai em espírito e em verdade. Estes sim são os que agradam a Ele, são estes os que adentram-se na sua presença, na sala do trono e se colocam diante dele e têm a sua atenção. A atenção do rei são a estes, os verdadeiros adoradores. Como Jesus disse, e haverá um dia, e esse dia chegou, a hora chegou. E é nesse ponto que nós queremos estar ministrando aos seus corações. O tempo urge e nós temos que estar preparados para este tempo. Você está preparada? Você está preparado? Como saber que estamos preparados? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive no final do ano passado. E esse sonho me colocou numa posição de introspecção. E eu comecei a buscar diante de Deus para entender o que estava me faltando. Deixa eu compartilhar o sonho e daí a gente pode entrar aos detalhes. No sonho, era o dia do meu casamento e eu estava me preparando para as bodas. Eu estava dentro de um quarto, separada dentro de um quarto. E os convidados estavam no salão, na frente desse quarto. E eu estava aguardando o noivo. Eu já tinha tomado banho, eu já estava limpa e ouvi o noivo falar para mim. Eu ouvi audivelmente o noivo dizer: eu já estou chegando, avise aos convidados. E eu sabia que dali por diante eu só tinha tempo agora de vestir o vestido e me aprontar, né, os finalmente, porque agora o tempo era muito curto. E dentro desse tempo, eu saí à porta e avisei aos convidados: o noivo está chegando, o noivo avisa que já está chegando. Daí começo a buscar o meu vestido. Nessa busca do vestido, chega minha irmã e diz assim para mim: nós esquecemos de buscar o vestido na costureira ontem. E daí eu entro num desespero, porque ela diz assim para mim: não se preocupa, eu vou lá buscar para você. E eu disse assim para ela: mas não vai dar mais tempo.
Já são 9h30, eu sabia que era noite. Já são 9h30 e ele está para chegar. E aí eu acordei. Irmãos, vocês não podem imaginar como é terrível a sensação de que você falhou e que você está para perder a maior oportunidade da sua vida. E foi assim que eu me senti quando eu me acordei e fui orar, claro. Fui para buscar a presença do Senhor e nessa busca eu me perguntava: Senhor, o que é que está faltando em mim? O que é que está faltando em mim? E eu fiz aquele checklist, comecei a clamar pelo Espírito Santo, me mostra aonde estou falhando, o que está faltando em mim, me mostra. Eu não quero estar de fora, eu quero estar pronta para ti. E quando o Francis acordou, e aí eu compartilhei o sonho com ele, e ele disse para mim, é bom sim você fazer o checklist, você fazer a retrospectiva e buscar do Senhor aquilo que está em falta, isso é sempre importante, mas saiba que essa é uma mensagem para a igreja, a noiva de Cristo. Pois muitos estão distraídos e não estão se atentando para a última hora. Não estão se preparando devidamente para o grande encontro. E eu entendo que sim, essa palavra não é só para mim, que serviu muito para mim, claro, para me ajustar, me alinhar naquilo que estava pendente diante de Deus, que não estava de acordo com a sua palavra e com a sua vontade, mas eu também entendo que é uma chamada de atenção a toda a sua igreja, aquelas que sabemos que a palavra das 10 virgens, ela reflete bem esse quadro. Aquelas que estavam atentas e preparadas e as que não estavam preparadas. As 10 eram virgens, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. E o Senhor tem falado comigo fortemente a respeito das 10 virgens. Sabemos que esse é o tempo do despertar das virgens. Mas vamos ler e vamos compartilhar um pouco a respeito. O capítulo 25, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois bem, chegou a hora. Chegou a hora do despertar. Chegou a hora do despertamento. Precisamos estar
acordadas, despertas e sermos prudentes. A exemplo dessa palavra, muitos têm ministrado a respeito do óleo, que nós precisamos manter o óleo, nós precisamos estar com as nossas lâmpadas e com o óleo e focado no óleo. E está correto? Precisamos, com certeza, as nossas lâmpadas não podem se apagar, precisamos buscar estar sempre fluindo no óleo. O óleo é a unção do Espírito, ela vai fluir à medida que nós nos aprofundamos em intimidade com o Espírito Santo, mais óleo vai fluir de nós. Temos sim que manter o óleo sempre fluindo, sim, mas existe um ponto aqui nesta parábola que tem se deixado de lado e não tem se ministrado em cima disso. E o Senhor falou fortemente aos nossos corações esses dias com respeito às virgens nécias. Na verdade, elas não deixaram de entrar por causa da falta do óleo. Essa não foi a razão principal. Isso foi a consequência. A razão principal foi porque elas eram nécias. Essa é a razão principal pela qual elas não entraram. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele tem nos chamado para vivermos uma vida de prudência, diligência e excelência, alinhando-se com a palavra e deixando que o Espírito Santo nos guie e nos conduza em toda a verdade, a toda a verdade. Sabemos que estamos vivendo um tempo de muitas distrações. Sabemos que nesse tempo muita gente está desapercebido, está se envolvendo com muitas outras coisas e se esquecendo do que é prioridade. Espiritualmente falando, a nossa prioridade é a nossa intimidade. Nós não podemos deixar isso para segundo ou terceiro lugar. Tem que ser sempre a nossa prioridade, o nosso foco, aquilo o qual nosso espírito tem que estar completamente conectado, que é ao Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia e nos dá discernimento de todas as coisas. As 5 prudentes, elas estavam atentas, elas estavam discernindo o tempo. Vamos agora colocar numa situação, quero dar um exemplo de uma situação. Quando nós estamos conectados com o Espírito Santo ele nos guia à verdade, ele nos antecipa, se estamos com ouvidos atentos, ele nos antecipa situações que estão por vir, de modo que nós podemos nos preparar para essas situações. Quantos de vocês já experimentaram situações assim? Quantos de vocês já tiveram experiências assim, aonde o Espírito Santo te antecipou e te preparou de coisas que estavam por vir? Pois bem, as 5 prudentes, na verdade, elas tiveram a antecipação do que estava por vir. O óleo que elas prepararam foi o óleo suficiente para um atraso. Esse atraso foi percebido e discernido no espírito delas e por isso elas se prepararam. As tolas, as nécias, elas não tiveram essa revelação, elas não tiveram esse discernimento. E aí é onde está o ponto. Quando chega a hora do acontecimento inesperado, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles podem usufruir da revelação, da antecipação dos fatos, antecipação dos eventos. E chegando o evento em si, você que viveu essa situação, você que recebeu por discernimento e revelação do Espírito a antecipação de algo que estava por vir, como foi a reação das outras pessoas que foram pegas de surpresa? Perguntam, como você sabia? Como você sabia que iria acontecer algo assim?
A antecipação é um presente de Deus para os seus filhos, aqueles que são guiados pelo Espírito. Romanos 8,14. Estes são os filhos de Deus. Os filhos de Deus, ele fala que ele revela os seus segredos aos seus. Ele fala que não há nada oculto ou escondido para com os seus. Ele revela aquilo que está para acontecer aos seus, mas estes têm que estar conectados, intimamente conectados, para perceber e discernir. Se nós não estivermos nessa conexão, nós passamos desapercebidos. E existe uma gama de sinônimos para a palavra nécia que eu me assustei quando eu vi. Deixa eu citar para vocês. Existem vários sinônimos. E dentro desses sinônimos existe uma ramificação de significados. E deixa eu citar para vocês. Desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido, ignorante, que não tem aptidão ou competência, incapaz, inepto, irresponsável, sem coerência, sem cautela, descontrolado, estulto, sem juízo, intratável, presumido, vaidoso, simplório, pretensioso, covarde, fraco, alienado, louco, distraído. São muitas as palavras, a gente fala só as nécias ou as loucas e a gente não entende o contexto do que realmente significa e o quanto Deus tem chamado a atenção para os filhos nécios, filhos loucos que não atentam à sua palavra, não atentam aos seus mandamentos, não atentam à sua voz, mas mesmo assim estão dizendo que são filhos. Mas como que um filho não atenta à voz do seu pai? Nós fomos chamados para seguir o exemplo de Jesus. E Jesus tem que ser aquele que nós vemos, ouvimos e obedecemos. Ele é aquele que nós seguimos o seu exemplo, seguimos os seus passos. E Jesus disse: eu não faço outra coisa a não ser aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Ele se despojou de si mesmo, ele se despojou de toda a sua glória para viver uma vida aqui nesta terra como homem em obediência ao Pai. Ele nos ensinou humildade, ele nos ensinou princípios de vida que devem, não é apenas uma sugestão, devem ser seguidos por nós. E se nós não atentarmos, não há outro caminho, não há outra porta, não há outra maneira a não ser por Ele. E se nós não estivermos nele, sinto muito, queridos, ficaremos para trás. Assim como no meu sonho, aquele momento do desespero, onde eu não encontrei o vestido e eu sabia que eu iria ficar para trás. Nesse momento, é um momento de reflexão para ver aquilo que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo a verdade da palavra ou se estamos vivendo um engano para nós mesmos, aonde nós nos denominamos filhos de Deus e na verdade não o conhecemos. Na verdade, Ele não nos conhece. Eu gostaria de ler com vocês o versículo do 15 ao 23, capítulo 7 de Mateus, versículo 15 ao 23, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não produz abrolhos, espinheiros, não produz fruto. É infrutífero. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos.
Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos estão conectados, ou seja, estão relacionados à árvore. Os frutos não é produzido sem o ramo, não pode um ramo produzir, não pode um fruto ser produzido sem a árvore, não pode. Está conectado com a árvore. O fruto é apenas o produto de quem a árvore é. E o tipo da árvore, se é boa ou se a árvore é má, é determinado pelas raízes, aonde que essas raízes estão introduzidas, aonde essas raízes estão firmadas. Se as raízes estão nas fontes das águas, que é Jesus, a água viva, ela vai produzir a sua seiva. A seiva significa o fluido vital. Seiva significa fluido vital, aquele que está enxertado na videira verdadeira, que é Jesus, recebe dele o seu fluido vital. É a vida de Deus em nós, a essência de Deus em nós, brotando em nós e produzindo frutos. É daí que vem os frutos. Se nós não liberarmos o canal por onde passa a seiva de Cristo, nós não conseguiremos produzir os frutos de Deus em nós. Vamos produzir frutos da nossa própria carne, vamos produzir frutos do nosso próprio conhecimento, fruto daquilo que nós aprendemos, fruto de informação, mas não serão os frutos de Deus em nós, porque esses frutos dependem da nossa conexão. O que tampa, o que impede que flua a seiva, que é o fluido vital de Cristo em nós, é a nossa carne, são os nossos desejos. O que bloqueia a conexão, o que bloqueia a saída ou a entrada, como podemos assim dizer, do fluido vital em nós para que produza frutos. A palavra para esse tempo é: chegou a hora, vamos preparar a terra para produzir frutos. Pois bem, irmãos, que fruto você quer produzir? São frutos apenas daquilo que você deseja? Ou são frutos da essência de Deus em você? Pois os frutos que permanecem são os frutos do Espírito. Atentemos, pois, para produzirmos o fruto que realmente importa. Porém, os frutos não são os dons. Esse exemplo que Jesus deu, de que muitos se achegarão diante dele e dirão: em teu nome falei em línguas, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome. E ele diz: não vos conheço. Não é suficiente apenas dizer que conhecemos a Deus. É necessário e é requerido o reconhecimento de Deus para conosco. A palavra diz em Romanos 8,16 que o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos. Existe uma testificação da parte de Deus para os seus filhos. E ele requer de nós compromisso, e esse compromisso vem pela obediência. A obediência a quê? A sua palavra, e estarmos diligentemente, dia a dia, colocando a nossa vida alinhada e colocando a nossa carne na cruz, crucificando a nossa carne, dia a dia, prontos para atender ao seu chamado, prontos para o encontro com o noivo. Prontos, isso quer dizer o quê? Com vestes brancas, sem manchas, sem máculas, completamente pronto. Nós temos que estar alinhados, e esse alinhamento requer de nós uma disciplina espiritual, requer de nós sacrifício.
o sacrifício que a gente entende, que o Senhor disse, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Claro, mas esse sacrifício que Ele quer de nós é o sacrifício do nosso próprio eu. É o sacrifício da nossa carne, é o sacrifício do nosso julgamento, é o sacrifício da nossa justiça própria, é o sacrifício das nossas vontades. É esse sacrifício que Ele requer de nós, para que Ele possa produzir em nós os seus frutos, e os seus frutos permanecerão para sempre. Ele diz na sua palavra que aqueles que me amam, estes obedecem aos meus mandamentos. E os que permanecem em mim produzem frutos. Os frutos não são os dons, porque em teu nome falei em novas línguas, em teu nome expulsei demônios, em teu nome profetizei. Isso são os dons, mas isso não significa que são os frutos. Por quê? Porque os frutos, eles são a essência de Deus. Os frutos são produzidos por aqueles que carregam a essência de Deus. E quem é a essência de Deus em nós? É o Espírito Santo. E o que são os frutos? O fruto do Espírito. Esses são os frutos produzidos por aqueles que são guiados pelo Espírito, selados pelo Espírito, que estão conectados no Espírito. Eles têm mortificado a sua carne, eles têm alinhado-se com a verdade e eles produzem frutos. Esses frutos permanecem. Que frutos são esses? Amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paciência. Esses são frutos do Espírito. E são estes com os quais nós seremos reconhecidos que somos filhos de Deus. Baseado em tudo isso que nós compartilhamos, quero estar chamando a sua atenção com respeito às 10 virgens. Como está a tua postura diante de Deus? Como está o teu compromisso com o Senhor? Como está as prioridades em teu coração? Como você tem priorizado o teu tempo? Como você tem administrado aquilo que você tem recebido da parte de Deus? Com diligência? Você tem edificado a tua vida com prudência? Mateus capítulo 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui nós temos dois exemplos, do prudente e da nécia, do nécio. Aquele que constrói a sua casa na rocha, aquele que ouve a palavra, a põe em prática, aquele que atenta àquilo que o Senhor tem nos ensinado, ao exemplo de Jesus, e segue o seu exemplo. Estes são os prudentes. Estes vão ser achados diante dele justo. Estes vão estar alinhados na sua presença. Estes vão estar prontos. Ainda que venha tempestade, ainda que venha situações adversas, permanece firme. Não será abalado, não será derrubado, mas permanecerá firme, pois nele está a sua confiança, nele está o seu foco, é nele que está a sua esperança e nele permanece, pois existe uma promessa para estes, que ele estará conosco
até a consumação dos séculos. Ele é a rocha, está firmado nele, nada pode abalar. Edificação sólida. Porém, os nécios, insensatos significa nécios? Os nécios, eles vão construir na areia. O castelo, ou seja, a casa parece o mesmo, mas o fundamento está errado. Não tem fundamento, não tem base, não tem rocha, não tem Cristo. É falso. E quando vêm as tempestades, expõe a veracidade da construção. Se for construção verdadeira, ela permanecerá em meio às tribulações. Se a construção não for verdadeira, aparentemente é a mesma coisa, mas não tem fundamentos na rocha que é Cristo. É nessa hora que serão separados as virgens nécias das virgens prudentes, os bodes das ovelhas. É tempo de separação, irmãos. E estamos vivendo um tempo de separação. Chegou a hora. E aqueles que vão produzir frutos é porque permaneceram na videira, estão conectados na videira. E a sua seiva, Jesus, a sua seiva está correndo nas veias daqueles que estão nele. Estes vão produzir os seus frutos, o fruto do Espírito, para a sua glória. É aí onde está a diferença, irmãos. Se a seiva de Cristo está em nós, Ele vai produzir os seus frutos em nós. E é para a sua glória, não é para a glória nossa. Não é para nossos próprios benefícios, é para Ele. Tudo veio por Ele e é para Ele, toda a glória é dEle. E é por isso que requer de nós um coração puro, é por isso que requer de nós um coração quebrantado diante dEle. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele nos exalte. Nós não podemos sair dessa posição. Nele, guardados nele, protegidos nele e com nossos olhos voltados para ele, sem distração, sem alienação, sem olhar para coisas que não vêm dele, sem dar atenção ou priorizar coisas que não vêm dele. Sabemos que muitas coisas estão tomando a atenção, é muito entretenimento, é muita distração, mas nós temos que focar naquilo que realmente importa, e o que importa é a verdade, o que importa é a palavra, o que importa é a vontade de Deus sendo cumprida, o que importa é o tempo dele sendo estabelecido e o reino dele sendo estabelecido nas nossas vidas, o que importa é sermos usados com poder e glória para a honra do nome dele. O que importa é chegarmos no dia que a trombeta soar, sermos achados prontos para o grande encontro. O que importa é você saber e ter a convicção que estará diante dele quando a trombeta soar. Isso é o que importa. Nada nessa vida realmente importa. Tudo isso é temporário. Tudo isso passa. Mas o que vai ficar para sempre, toda uma eternidade, é o resultado do teu compromisso e obediência. É o resultado da tua intimidade com Ele aqui nessa vida. Nessa vida é isso que importa. É a tua posição, é a tua decisão, é a tua escolha. Isso sim importa. Estamos vivendo um tempo de decisão. A tua decisão é o que importa. Temos que entender aquilo que Deus tem colocado para nós no tempo de hoje. Temos a grande oportunidade, irmãos, de vivermos esse tempo. Grande oportunidade de sermos escolhidos pelo Senhor para vivermos nesse tempo, aonde faremos a diferença.
entre lobos, ovelhas, bodes e ovelhas, as loucas e as prudentes. A reflexão dessa ministração é: em que grupo você está? Você está pronto para esse encontro? Porque não adianta querermos produzir nos dons, produzir ministerialmente, se o nosso espírito não está conectado e selado pelo Espírito Santo de Deus. Porque é a única forma de sermos reconhecidos, é através do fruto do Espírito produzindo em nossas vidas. Aí sim seremos achados por Ele como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que não põem a confiança em si mesmo, mas que a sua confiança está no Senhor, que edifica a sua casa construindo na rocha, que é Cristo Jesus, firmados nele, escondidos nele, e não há nada, nenhuma situação adversa que possa nos abalar. São estes que são guiados pelo Espírito, que ouvem a sua voz e como uma folha ao vento, vai aonde o vento soprar. São estes que estão separados por Ele, edificados nele e firmados nele. Estes são o seu exército, a sua noiva, a sua igreja, o seu remanescente. Estes são os que estarão diante dele, adorando a ele e declarando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo és tu, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o Deus da minha vida, tu és o Senhor da minha vida. Você me chamou, você me capacitou, você me ungiu, você me preparou. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui para honrar o teu nome, glorificar o teu nome, estabelecer o teu reino e ser usada por ti para a tua glória. Estes vão ouvir da parte dele dizendo: vem, filho amado, entra para o lugar de descanso. Estes que conquistaram, que permaneceram firmes até o fim, estes conquistarão a vida eterna. Estes ouvirão deles: filhos amados, entra para o lugar de descanso. Amados, essa é a minha oração, que todos nós possamos ouvir da parte dele: vem, filho amado, vem para o lugar de descanso. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é a verdade. Te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito está em nós. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos e cremos que tu és o nosso Deus e Pai. Sabemos e cremos que nós fomos escolhidos por ti. Sabemos e cremos que fomos separados por ti para sermos, Senhor, embaixadores teu aqui na terra, representantes do teu nome aqui na terra, estabelecendo o teu reino aqui na terra, frutificando os frutos que são a tua essência, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, honrar o teu nome, honrar essa escolha. Fomos escolhidos por ti, não fomos nós que te escolhemos, mas tu, Senhor Jesus, tu nos escolheste. Queremos honrar a tão preciosa escolha. Queremos estar, Senhor, e ser achados diante de ti, justo, digno e com o coração puro e alinhado com a tua vontade. Queremos estar, Senhor, preparados no momento que a trombeta soar. Queremos estar, Senhor, atentos, não distraídos. Queremos estar, Senhor, focados e não alienados. Queremos estar, Senhor, achados diante de ti, diligentemente em obediência à tua palavra, alinhados à tua vontade, não apenas olhando para as nossas próprias vontades,
vontades e desejos, não apenas olhando para as nossas situações, não apenas olhando para coisas que estão ao nosso redor, não apenas olhando para palavras que trazem benefício para nós mesmos, mas não apenas desejando as tuas bênçãos, não apenas te buscando pelas bênçãos, não apenas indo atrás daquilo que você tem para oferecer, mas te buscando para cumprir com a tua vontade, te buscando para cumprir com os teus propósitos, te buscando, Senhor, para cumprir com tudo aquilo que são os teus planos para a nossa vida, te buscando para cumprir, Senhor, com tudo aquilo que fomos criados para ser. Senhor Jesus, queremos estar alinhados contigo, alinhados em ti. Queremos estar, Senhor, alegrando o teu coração e adorando-te em espírito e em verdade, para que, Senhor, possamos ser achados diante de ti como obreiros aprovados. Obreiros aprovados, aqueles que conquistaram as suas coroas, aqueles que perseveraram e chegaram até o fim, aqueles que apresentarão diante de ti o propósito para o qual você nos chamou, aqueles que chegarão diante de ti e apresentarão as suas coroas e colocarão diante dos teus pés, aqueles que perseveraram, aqueles que chegaram, Senhor, na linha final e estavam prontos, Senhor Jesus, eis-nos aqui. Queremos, Senhor Jesus, cumprir com o teu propósito, cumprir, Senhor, com o teu chamado e sermos achados em honra, meu Senhor Jesus, e honrar a tua escolha. Em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Senhor, nós te agradecemos, meu Jesus, nós te bendizemos, meu Pai, e declaramos o quanto te amamos, e declaramos o quanto te desejamos, e declaramos o quanto te ansiamos, e declaramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eis a tua noiva, eis-nos aqui, Senhor, estamos aqui limpas, adornadas, esperando por ti, aguardando e ansiando a tua vinda. Eis-nos aqui, Senhor. Não nos permita cair nas tentações desse mundo. Não nos permita distrair. Espírito Santo, chama a nossa atenção. Feche os nossos olhos para tudo aquilo que é distração. Queremos estar, Senhor, prudentemente, diligentemente, atentos para a voz do nosso noivo, a voz do nosso amado, aquele que está diante de nós, e preparando a mesa de banquete para o nosso grande dia. Senhor Jesus, ansiamos por ti, e que seja feita a tua vontade, que os teus planos sejam cumpridos, em nome de Jesus. Os nossos corações se deleitam na tua presença, e cremos em ti, Senhor, cremos em ti, Jesus, e nos deleitamos em ti, confiamos em ti, esperamos por ti e descansamos na tua doce presença. Em nome de Jesus, nós oramos e te bendizemos, com um coração grato, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor continue nos abençoando.